Espero que todos estejam bem e que tenham passado uma excelente semana na presença do Senhor. Nós, antes de começarmos o estudo, como de costume, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por nós podermos estar na Tua presença mais uma vez. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar forças e nos ajudar a prosseguir em nossa jornada. Te damos graças por tantas vitórias que o Senhor tem concedido no meio do Teu povo. Intercedemos por aqueles que ainda não a obtiveram em alguma área de suas vidas e que o Senhor possa se manifestar com grande poder, trazendo também muita sabedoria ao Teu povo, para que o mesmo possa ser sal e luz para este mundo e continuarem perseverando nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste dia e também nesta semana, para que nós possamos ficar dentro da Tua vontade e o Senhor ser o centro de nossas vidas. Muito obrigado por tudo e mais uma vez oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título desse estudo de hoje é o seguinte: nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro. E por que isto? Sabemos que toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia, na verdade, é o compêndio do cristão. O compêndio, ele é um livro completíssimo, onde você encontra todas as informações necessárias para desenvolver um estudo e um embasamento para alguma área da ciência, da administração, de qualquer coisa que o valha. Então nós temos a Bíblia para ser aplicada em todas essas áreas e ela deve ser aplicada nestas áreas de nossa vida espiritual e também material, psicológica, emocional, física, enfim. A Bíblia foi montada para o nosso apoio 100%. Sem a Bíblia, sem conhecer a Bíblia, nós não chegamos a lugar nenhum. E precisamos, acima de tudo, obedecê-la, colocar tudo que está ali em prática nas nossas vidas. Então, esses dias, caminhando pelo trânsito, eu me deparei com um veículo à minha frente e eu tive a oportunidade de ver uma imagem na traseira desta van, uma van de serviços, e também ela se afastou de mim com uma relativa velocidade e eu falei, puxa vida, se eu tivesse tido a oportunidade ou a ideia de pedir para a Marisa fazer uma foto, ela estava ao meu lado, né? E qual foi minha surpresa? Que no farol lá na frente a van parou e eu pude me aproximar dela. Eu falei, não perca a chance, tire a foto. Isto pode servir para um futuro estudo bíblico. E eis que ele então chegou. Vocês vão ver a foto agora, por alguns instantes, podem analisá-la. Então, vendo a foto, vocês perceberam que, além da figura horrenda existente, que lembra muito um demônio, eu não sei se é um máscara, não sei quem ele é de fato, mas independentemente de quem quer que seja, é muito feio e pouco inspirador, embora muito bem feito. E o que mais me chamou a atenção é que tem um versículo, ou parte da caricatura, na verdade, de um versículo bíblico. Lá estava escrito o seguinte: Deus inventou os loucos para confundir os sábios. Na verdade, eu não sei o que a pessoa que colocou aquilo quis dizer, mas
aquilo está completamente sem sentido, pelo que a palavra de Deus diz com referência a isso. Deus não inventou um demônio. Os demônios são hoje demônios porque quiseram tornar-se um, por um motivo pleno de desobediência à causa de Deus. Mas o versículo correto que temos ali é: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então nós temos este texto escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 28. O que significa, afinal, isto? Deus já mostrou que gosta de agir desta forma nos seus mistérios. Por exemplo, quando nos criou a partir do barro, uma coisa até um certo ponto um pouco nojenta, né? Tanto que quando as pessoas pisam no barro, logo elas querem se livrar dele, quando esses estão pregados, colados sobre a sola do sapato. Eles atrapalham bastante, principalmente quando em muito volume. E quem escuta esta história de que o homem veio do barro, a não ser pela fé, tem tudo para duvidar. O barro é frágil em si, e para adquirir consistência, ele precisa passar pelo fogo. E nós, da mesma forma, como nós viemos do barro, nós somos frágeis, fracos. E Deus quer nos usar no meio dessa fraqueza. Mas para Deus poder nos usar, assim como o barro, depois de manuseado, ele vai para um forno para aquecer e adquirir uma consistência, uma força no seu material, assim também somos nós nas mãos de Deus. Isso faz muito sentido. E além disso, entretanto, quando você olha para a constituição do corpo humano, percebe que os muitos sais ali presentes estão também no solo. Então faz muito sentido que os sais que nós temos na conformação do nosso corpo, eles estão porque nós, sendo tirados do solo, do barro, temos a mesma constituição bioquímica também, como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, carbono. Para vocês terem uma ideia, nós temos a quantidade de ferro no nosso organismo que dá para fazer aproximadamente 2 pregos. E que quando se morre, o corpo saponifica. Todos sabem o que é um saponáceo, né? Um sapólio. Quando você raspa o sapólio com as suas unhas, ele tem aquela crosta que fica embaixo das unhas. O nosso corpo, quando ele morre, ele perde toda a água existente, ele entra numa hidrólise, e a massa que sobra de carbono e outros componentes fica muito parecida com a de um sapólio. Por isso se chama processo de saponificação, e ele gerará um pó, assim como o sapólio também gera um pó. E este pó, ele volta para a terra. E se a pessoa for cremada, de igual forma, ele volta para a terra também. Mas quando trata-se dos seres humanos, Deus é especialista em usar pessoas que fisicamente, emocionalmente, intelectualmente ou espiritualmente possuem alguma debilidade. Assim como o barro, Deus quer nos usar em nossas debilidades e não podemos dar desculpas mediante este fato inerente. Claro, nós não podemos, porque Deus pode fazer com que passemos pelo forno da vida e Ele nos prepara para as diversas utilidades aonde Ele quer
que estejamos ou naquilo que façamos. Para a sociedade, isto é digno de reprovação, porque normalmente pessoas frágeis em algum ponto desses que nós citamos são normalmente rechaçadas, não são bem-vindas nem numa questão de emprego, nem na escola, nem na igreja, nem na sociedade, de forma nenhuma. Mas Deus, contrariamente àquilo que os homens adotam como sendo padrão, Deus, na contramão, faz questão de agir e mostrar para as pessoas que Ele é Deus e pode transformar pessoas fracas em pessoas fortes. Olhe o que ele disse sobre as crianças que são totalmente vulneráveis e fracas em Marcos 10, 13 a 14. Os discípulos estavam cansados, Jesus também, as crianças viram Jesus e correram para perto dele porque ele provocava esta ação nas crianças que não olhavam para a aparência dele, mas gostavam do que ele fazia. E os discípulos rechaçavam essas crianças e Jesus repreendeu-os, dizendo: deixai vir a mim estes pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, Deus via na vulnerabilidade das crianças uma possibilidade de formatá-las para o futuro também. Deus gosta de usar os pontos fracos de alguém porque é justamente neles que ele pode explorar melhor e com mais eficácia aquilo que ele pretende na vida de uma pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, não naquilo que eu sou bom, não naquilo que eu sei fazer, mas no que eu sou fraco. Esse sentimento é muito parecido com aquele versículo: os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, segundo o Evangelho de Marcos 2,17. Este versículo é muito parecido na sua essência para com este outro, de gloriar-se na fraqueza e não nos pontos fortes. Áreas de autossuficiência de nosso ser não precisam necessariamente de reparos, mas a glória de Deus poderá ser manifesta nas áreas mais deficitárias de uma pessoa e até aperfeiçoá-las. Alguns exemplos de pessoas que Deus usou no passado e pode usar no presente também. Nós temos muitas provas na Bíblia de como Deus tem prazer nisto. Aliás, você e eu só podemos trabalhar alguma coisa se ela estiver permissiva à nossa ação. Você não consegue trabalhar na vida de ninguém se ela não deixar num determinado ponto. Um cabeleireiro ele só consegue cortar o cabelo de uma pessoa se esta pessoa procurar por ele. Se ela não quiser cortar o seu cabelo, não há quem o faça acontecer. E isso é extensivo a muitas outras áreas da vida de uma pessoa. Se uma pessoa não quiser deixar o seu vício, porque ela sente prazer no seu vício, por alguma razão, não adianta você impor um tratamento a ela, porque ela não vai permanecer, porque ela não está aberta àquilo. Então, os pontos mais fracos de uma pessoa, ela precisa colaborar e deixar-se trabalhar. Por isso que Deus tem prazer nisto, e essa é a razão principal deste versículo real, bíblico, que foi lido logo no início, e não aquele estampado naquela figura diabólica atrás daquela van, com um tremendo de um equívoco. E o que é pior, quem não conhece a Bíblia pode achar até interessante aquilo, quando na verdade não o deveria. Então nós temos alguns exemplos de pessoas que Deus usou no passado, sendo eles Abraão. Abraão, antes de tudo, lá em Ur, era uma pessoa idólatra,
tinha lá os seus ídolos, dependia deles. Abraão também era medroso e mentiroso. Lembre-se do caso em que, por 2 oportunidades, ele disse que a sua esposa era sua irmã para preservar a sua vida, e viu a sua esposa numa tremenda de uma saia justa por causa disto. A coisa só não foi deflagrada porque houve a descoberta desta mentira. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça depois de um tempo, sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, de uma pessoa que tinha esta índole no seu início, mas deixou-se moldar por Deus. Moisés tem citação bíblica em Êxodo 3, 11, 14, quando ele diz: quem sou eu, Senhor, para ir libertar o povo do Egito? Isto indicava claramente que Moisés, ou por ser gago, ou não só por isso, mas por outras coisas também, isso indica um complexo de inferioridade por parte dele, um ponto fraco, mas Deus o usou tremendamente. Nós temos Gideão, em Juízes capítulo 6, versículos 15 a 16, onde ele apresenta, um complexo de inferioridade ao ser escolhido por Deus. Se você ler lá, você vai perceber, ele também tinha uma baixa autoestima, uma insegurança muito grande dentro de um projeto de Deus para a vida dele. Temos também um outro exemplo, Davi. 1 Samuel, versículo 7b do capítulo 16, ali há uma clara visão, uma clara declaração de Davi a respeito de suas fraquezas, e Davi era assassino e adúltero, tornou-se um assassino e um adúltero, porém ele tinha um coração arrependido. Isto é muito importante, nesta declaração bíblica de que o coração dele era arrependido e tinha, por isso, o coração segundo o próprio coração de Deus, que só trabalha num coração arrependido. Um coração contrito e arrependido Deus não despreza, está escrito na sua palavra. Então nós precisamos sempre buscar o arrependimento. João Batista pregava o arrependimento incansavelmente quando ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, povo, porque é chegado para vós o reino de Deus. A primeira coisa que ele falava é que era o arrependimento, precisava estar presente na vida de uma pessoa. Se uma pessoa não tem o arrependimento do que ela faz de errado em sua vida, pessoal ou para com Deus, se ela acha que a maneira como ela age para com Deus, em qualquer instância de sua vida, está certa ou não a incomoda, fica muito difícil de Deus trabalhar na vida desta pessoa e mudar, porque ela não tem uma convicção do seu erro, ela não reconhece que está errada. Então fica difícil para Deus trabalhar neste ponto fraco, mas Deus pode fazer isto, com certeza. No Salmo 51, Davi também demonstra isso de várias formas, quando ele fala: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, dentre outras coisas que ali se seguem. É muito interessante. Então Davi, embora tendo sido assassino e adúltero, era uma pessoa segundo o coração de Deus. Jacó, também, o pai das 12 tribos de Israel, ele antes, era um traidor, um avarento, um enganador. Aliás, o nome Jacó traduz isto, Ele roubou a primogenitura do seu irmão Esaú e pagou um preço muito caro por isso, teve que fugir e outras consequências vieram sobre sua vida, mas ele também foi usado muito por Deus e foi o berço da formação das 12 tribos de Israel, de onde de uma delas viria o Messias, desta dinastia, da prole de uma destas 12 tribos viria o Messias
para nos trazer aquilo que é mais importante para as nossas vidas, a salvação. Temos também Sansão, uma pessoa soberba, autossuficiente, orgulhosa pela força que possuía, não dependia de nada, nem de ninguém, resolvia as coisas no braço, apesar de que a palavra de Deus nos diz em Provérbios que não é na força que se vai, não é no braço que se vai, mas é pelo Espírito do Senhor que as coisas também podem ser resolvidas. Mas Sansão era uma pessoa assim, e Deus o usou bastante na direção e no juízo para com o seu povo. Salomão, uma outra pessoa que também se desviou dos caminhos de Deus, dos princípios de Deus, e deixou de ser usado por Deus, porque era um poligâmico, tinha muitas mulheres, se perdeu nisso. E isso estava fora do padrão de Deus para com uma pessoa, mesmo no passado. Quanto aos discípulos, temos vários deles. Pedro era uma pessoa violenta, né? Mesmo enquanto discípulo, tinha uma raiz de violência. Mateus era um opressor financeiro do povo, roubava o povo em pró do cofre romano para aumentar o poder de Roma no seu grande império. Tomé, uma pessoa incrédula, foi escolhido também para ser um dos 12 por Jesus. Judas, um traidor, uma pessoa que se vendeu por 30 moedas de prata. Ele vendeu a Jesus, na verdade, também, mas foi considerado um dos 12 discípulos. E Paulo, em Atos 9, de 1 a 5, tem ali a passagem onde ele é alcançado por Jesus no caminho para Damasco. Paulo ali ganha um novo nome, este Paulo, porque antigamente o seu nome era Saulo, enquanto perseguidor da igreja. E Paulo mesmo, ele fala que quando ele é fraco, então ele se torna forte. E quando ele está forte, ele se torna fraco. Isto tem bastante sentido, eu diria, quando ele fala estas palavras, porque quando, como nós já dissemos agora há pouco, quando você é forte, você não se sente dependente de Deus. Mas quando você é fraco em um ponto, aquele ponto faz com que você se aproxime mais de Deus. O ser humano tem esta tendência e Deus adota isto porque faz parte da sua formação, da sua multiformidade. Eu e você, de alguma forma, podemos ter estas falhas, ou muitas falhas também, assim como todas essas pessoas que foram citadas as tiveram. Mas em algum ponto de suas vidas, elas reconheceram com sinceridade estas falhas e se entregaram para que o autor da vida pudesse esculpi-las, pouco a pouco, segundo o seu querer. Sabemos que nós devemos estar no centro da vontade de Deus e Ele ser o centro de nossas vidas. Aquela pessoa que se professou cristã não tem outra possibilidade mais. Ela morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Mas muitas vezes nós não vemos dentro da igreja hoje pessoas de fato mortas para o mundo. Isso é um grande problema que tem levado muitos pastores a preocupar-se com essas questões, principalmente neste mundo que nós temos, um mundo totalmente eletrônico hoje em dia, onde as pessoas têm muitas facilidades de conseguir as coisas fáceis e se furtar muitas vezes de fazer aquilo que deve ser feito, mesmo com a utilização dos recursos tecnológicos, por exemplo. Não é?
uma live que eu assisti nessa semana falava que as pessoas podem se acostumar e gostar de assistir cultos online e não querer mais ir para a igreja. Não se preocupar mais com isso porque a sua comunidade em casa, a igreja entrou na casa dela, né? Então ela não precisa mais sentir-se obrigada a estar no meio da igreja, dentro do templo, dentro do átrio, quando na palavra de Deus nós temos indícios de que nós devemos ali estar porque é prazeroso estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando você precisa ir à casa do Senhor, ou isso tem se tornado um fardo na sua vida também, dentre outras coisas? Essas pessoas admitiram, preocuparam-se com suas debilidades e suas fragilidades, em entregar essas questões para Deus. Alegraram-se em Deus, confiando suas vidas inteiramente a Ele, sem reservas. Entre um marido e uma mulher é impossível o marido falar, eu gosto do seu rosto, mas detesto o seu corpo, eu gosto do seu corpo, mas detesto o seu rosto. E a esposa falar a mesma coisa para o marido. Isso é muito difícil. Isso significa que não há entrega total. Assim também é com o noivo, por parte da noiva. Se você fizer uma análise, não tem como achar um caminho intermediário desta realidade. É só você consultar o compêndio que eu citei no início desta palestra, chamado Bíblia. Ou você é todo dele, ou se tem particularidades não confiadas ao Senhor e precisa entregá-las a Ele 100%, então você não é nada dele. Não se fica meio grávida. Não existe meio buraco, nem meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira completa. Assim também não existe meia entrega. Nós temos aqui um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5, que eu gostaria de ler rapidamente para vocês, que ilustra muito bem essa questão de que não existe meia entrega. 2 Timóteo 2, 4 e 5 expressa o seguinte: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão lendas, mas vocês sejam ajuizados em todas as situações. Suportem o sofrimento, façam o trabalho de um pregador da boa notícia do Evangelho. Então nós temos um texto que na verdade paralelo a esse, nos ensina, eu não sei qual é o texto, eu fiz uma pequena confusão aqui, mas diz que o soldado, ele tem que se dedicar de forma inteira na guerra, não parcialmente. Este texto, ele tem uma referência bíblica, que agora me foge um pouco, mas ele vem de encontro a esta meia entrega. O soldado na guerra, ele tem que se entregar por inteiro, não pela metade, porque senão ele poderá ser morto, ou se ele deserdar, ele poderá ser preso e pagar um preço compatível. Ou se está dentro do contexto todo, ou não se está. Ser ou não ser, eis a questão. Já dizia Shakespeare. Ou a pessoa é ou não é. E ser é uma questão muito forte que mexe com o interior do ser humano. É importante ser alguma coisa, não ter alguma coisa. Então, nós precisamos ser cristãos, de fato. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Forte para quê, diria eu? Forte para ser útil, não medindo esforços para o trabalho na seara do Senhor. O grande segredo para se entender e praticar tudo isto, talvez possa estar contido também em
1 Coríntios 2, 14 a 16. Aqui sim vem aquele texto que eu disse para vocês agora há pouco, de 1 Coríntios 2, 14 a 16, que nos ensina o seguinte: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus, e de fato nem pode entendê-los. Essas verdades são loucura para ele, porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Nós, porém, temos a mente de Cristo, por isso nós nos deixamos dominar por Ele. Então nós vemos que Deus trabalha também com aquilo que parece improvável neste mundo. E para o povo de Deus autêntico, devido a todas essas coisas que nós estudamos hoje, está na hora de dizer com sinceridade e honestidade: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é muito importante para o crescimento espiritual da própria pessoa e em unidade como igreja, também é importante para o crescimento da mesma, para que ela possa se impor ao mundo com força, porque ela é autêntica. Então, se ela é autêntica, ela pode se impor, porque ela tem conhecimento de causa nisto e pode ser abençoada por Deus. Então, esta é a mensagem para esta nova semana, e peço a Deus que o Espírito dele possa trabalhar individualmente na vida de cada pessoa que teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Então, uma boa semana para todos e que Deus os abençoe.